Atenção, brigada para o grito de guerra! Brigada! Breve fogo! Brasil! Umbrado da ECOA! Fora de forma! Marche! ECOA! A estratégia da Brigada Comunitária Voluntária, ela vem muito mais para ser um replicador de educação e sensibilização e mudança de comportamento no uso do fogo de seus pares, né, de pessoas, de seus pares dentro de um território. Então, quando a gente traz o Preve Fogo, né, o nosso principal parceiro em relação em relação à formação e qualificação dessas pessoas, toda essa parte teórica de ecologia do fogo, de entender o comportamento e como se inicia, como pensar enfim, o seu comportamento no geral, ela é fundamental para a prevenção. A estratégia de implementação e formação de brigadas comunitárias é uma estratégia de proteção dos territórios, principalmente com foco nos povos indígenas, quilombolas, tradicionais, ribeirinhos. Tem uma relação direta com o entorno natural. Eles têm uma relação de dependência da floresta. Os incêndios florestais são uma principal ameaça e uma pressão forte nesses territórios produtivos para que eles mantenham seus modos tradicionais de vida. Nesse sentido, além de estratégias como a incidência política, como o monitoramento territorial, entre outras, a formação de brigadas permite que eles consigam ter uma primeira resposta frente aos eventos de incêndios florestais na região. Tem muitos lugares que as condições logísticas são tão extremas que, para que cheguem brigadas profissionais do Preve Fogo, ICMBio ou bombeiros, podem passar horas até dias. Se as comunidades fortalecidas, mobilizadas, organizadas, com equipamento adequado e principalmente com um treinamento adequado, conseguem dar uma primeira resposta, a chance de que isso vire um grande incêndio se reduz bastante. Então é um pouco nesse sentido, essa é nossa linha, nosso raciocínio, né? A teoria de mudança que estamos propondo por meio desse tipo de projetos. Nos últimos anos, pelo menos, né, nos últimos 3 anos, a região do Passo do Lontra, uma região bastante conhecida, famosa, principalmente por ser um destino de turismo, de pesca, no Pantanal, né, e obviamente no Brasil, é um grande destino. Segundo dados da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, uma das regiões que mais recebem turistas ano no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, né, na porção de Mato Grosso do Sul. Ela tem uma importância ímpar a formação de brigadas comunitárias voluntárias aqui, porque nós temos então muitos grupos sociais que aqui vivem e tiram desse ambiente, do seu território, o sustento, né? Então tem um fator econômico, social, histórico muito importante, as pessoas, os grupos, né, aqui na região. Então nós estamos falando de pousadas que, além da pecuária, exercem a atividade da pecuária, exercem o turismo contemplativo, turismo rural e, claro, as famílias ribeirinhas que vivem diretamente das diversas formas do turismo de pesca, né? E a gente conseguiu consolidar um grupo muito bem articulado, experiente e muito motivado da própria comunidade do Passo do Lontra, pessoas que nasceram e criaram aqui, têm raízes aqui e, obviamente, trabalham nos empreendimentos no entorno e dentro da comunidade. E nós formamos outro esquadrão, uma outra brigada, na verdade, né, com um esquadrão de 7 pessoas também numa pousada. É a primeira iniciativa que a gente tem nesse sentido, que é a pousada Charaés, uma pousada também bastante antiga, famosa como destino turístico, na Estrada Parque. Nós estamos falando de mais ou menos 45 a 55 quilômetros aqui a partir do Passo do Lontra. E aí nós estamos formando os trabalhadores dessa pousada, além dos proprietários. Os trabalhadores são moradores muito antigos aqui e a proprietária também teve a sensibilidade de participar, de se envolver e entender como é complexo o combate e a prevenção dos incêndios nessa região. Como diz, né? Nunca é tarde para nada na vida. Vamos nós, agora eu sou brigadista. Olha, o impacto é questão da gente se sentir realmente mais seguros, tá? Porque até então a gente já teve a ocorrência de fogo na nossa comunidade e propriamente na fazenda por 3 vezes, tá? Eu tô aqui há 4 anos, em 3 anos consecutivos a gente teve queimadas, 2018, 2019, 2020.
Então, nesses 3 anos, a gente teve a incidência de fogo na propriedade e não sabia o que fazer, porque você até comunica o corpo de bombeiro, mas é tanta ocorrência que eles não têm condição de estar dando assistência para todos ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que se virar como pode, tá? Para acudir bens, né, animais. Então, isso aí para nós era muito difícil, uma vez que a gente não tinha conhecimento nenhum, né, do que fazer, de como fazer. Então, esse treinamento que a gente está recebendo agora, assim, eu acho assim, fundamental, de suma importância, para a gente realmente saber o que fazer, né? Como fazer, segurança, né? No agir, principalmente, né? A importância dessas brigadas voluntárias são o apoio que elas vão nos ajudar em questão dos combates quando a gente precisar ser acionado, né? Quando a gente é acionado para o combate e às vezes a gente é de uma distância mais longa, a gente não consegue trazer os nossos 15 componentes que são da brigada e só vem 5 para o combate. Então, talvez quando a gente chega em uma comunidade igual aqui na Mãe Terra e a gente encontra uma brigada voluntária, já não só 5 no combate, né? São mais 14. Então já a soma de um número maior, assim a gente consegue socorrer uma área melhor. Então eu acho fundamental uma brigada voluntária, sendo nessa parceria que o ECOA tem feito, formando brigadistas voluntários. Eu fiquei muito emocionado quando a gente entrou neste grupo. Eu fiquei assim contente de a gente receber apoio para a gente conservar a nossa natureza aqui onde nós estamos, aqui na aldeia. E quando nós estávamos aqui na aldeia, a nossa aldeia não tinha mais madeira, nós não temos mais palha. Então era incêndio, era direto, era fogo todo ano, era muito fogo. E a gente não teve nem como nós abater fogo, né, sem equipamento, jogava água, não era suficiente. Então a gente agradece desse apoio que teve este ano e a gente vai continuar esses combates, né? Eles ficaram admirados, né, pela minha idade, assim, consegui carregar o tambor de 20 litros de água por uns cantinhos que a gente andou. Aí eu falei, eu entrei mesmo, é por isso, para mim fortalecer vocês, né, que são jovens. A primeira brigada que foi criada, comunitária, ela surtiu efeito. Esse ano a gente teve menos incêndio, só tivemos 2 ataques de fogo, mas conseguimos combater. E muitas florestas, muita semente nascendo aí. Essas são a mensagem que eu quero passar e dizer para nós, né? Estamos contentes, felizes. A chuva voltou, as águas também vieram. E dizer, queremos a vida em abundância, dizer para nós aqui. Quando teve incêndio ali, a gente foi tentando fogo sem nada, não tinha equipamento, sem nada no ano passado. Ali na minha vila ali de São Miguel, né? Ali pegou um fogo muito grande mesmo. A gente ficava com dó das crianças, né? No meio da fumaça, aquela fumaça lá perigosa, né? E aí foi isso que aconteceu e com essa coisa de brigadista que veio, eu achei muito bom mesmo. E porque aqui, nessa área onde nós estamos hoje, ela foi uma área onde teve muito incêndio, muita queimada. Vínhamos aqui nesse lugar, quando o fogo vem, ela vem com toda a força. E se nós não estiver preparado, muitas das vezes pode acontecer algo que nós nem esperamos, né? Como quando acaba aquele fogo, aquela chama que vem destruindo tudo mesmo. Ela não tem quem segura ela, porque quando passamos
a olhar nos campos onde aqui nessa mãe terra que foi já há muito tempo vinha tendo incêndio, e nós combatia de frente sem equipamento, sem proteção, sem nada. Muitas das vezes nós ia de cara limpo mesmo, ajudando nossos companheiros, ajudando um ao outro, né? E ali podíamos ver que o que chamava mais a nossa atenção era os animais, né? Que não tem onde, assim, eles... Peço desculpa, né? Porque é muito triste ver o que um fogo ele causa na natureza. Podíamos encontrar anta, tatu, ali morrendo de uma forma tão trágica, tentando correr, mas não tinha para onde ir. Hoje aqui, devido à distância, é muito importante, porque aqui, a região é de difícil acesso. Tendo essa equipe aqui para combater de imediato um princípio de fogo, é muito importante. Até que a chegada do bombeiro ou da brigada chegue aqui, então a gente já pode conter um princípio de fogo. Então isso é muito importante para a gente que esteja aqui, fazer esse combate de imediato, que é o princípio do fogo. Bom, primeiro o W é um grande parceiro em várias agendas dentro da organização e especificamente da temática dos incêndios. Eles sempre acreditaram muito na estratégia das brigadas comunitárias voluntárias e o que é mais interessante que todo o equipamento que eles oferecem, né? Primeiro toda a logística, toda a possibilidade de fazer o emprego dos treinamentos todos, e aí nós estamos finalizando o ano com 23 brigadas em sinergia. Óbvio, outras instituições foram parceiras ao longo dessa jornada que se reiniciou em 2019 com os incêndios, mas eles fortemente chegaram com a gente a partir de 2020. O que é muito interessante é a qualidade e a quantidade de produtos que eles nos oferecem, a doação desses grupos. Tudo que a gente faz é doado aos grupos que são treinados, às brigadas voluntárias, e são equipamentos de primeira linha. Os EPIs cada vez mais com elementos inovadores, como agora a gente inclusive nós vamos passar algumas unidades para testes com pré-fogo, uma máscara de filtragem dos incêndios, que a balaclava ela não filtra, dos incêndios, da fumaça provocada pelos incêndios. Todo mundo sabe, quer dizer, grande parte da população sabe que os incêndios de biomassa vegetal, né, são os mais danosos ao sistema respiratório, depois com consequentes problemas de fibromialgia, de problemas cardiovasculares. E essa máscara ela faz a filtragem. A balaclava, obviamente, ela previne a questão da queima mesmo, né, da face do brigadista, mas não filtra a fumaça, das micropartículas que nela tem, dos hidrocarbonetos. E essa máscara, por exemplo, ela filtra. Então é primeiro ano que nós estamos utilizando isso, inclusive chamou a atenção do pré-fogo. Então cada ano a gente aperfeiçoa cada vez mais um elemento de inovação à segurança do brigadista voluntário. Então de fato é indiscutível a importância que tem o WWF em acreditar nessa estratégia de conservação, de proteção dos seus territórios econômicos, é importante dizer, e claro, na qualidade do que eles oferecem. Bom, agora é o momento que a gente conclui 23 brigadas comunitárias voluntárias, a partir da retomada dessa agenda em 2019 com a crise hídrica aqui no Pantanal e Cerrado, né? Na bacia do Alto Paraguai, bem dizer. E agora a expectativa é a gente já tem várias brigadas que atuam em seus territórios, vigilância, monitoramento, primeiras respostas. Então a partir de agora a gente começa a avaliar quais dessas terão mais trabalho. A gente espera que cada vez menos, né? Que a gente espera que volte o período regular de chuvas e cheias no Pantanal. Mas a gente tem essa expectativa de criar uma grande rede regional de brigadas voluntárias, aplicando algumas ferramentas, inclusive para monitoramento e impacto dessas brigadas em seus territórios. E
reconhecer esses grupos como de extrema importância para a transformação do uso do fogo e evitar, né, incêndios no Pantanal. Desde há pouco diamante! Desde há pouco diamante! Foi a fibra e foi a raça! Foi a fibra e foi a raça! Quem me fez um combatente!